Boa noite. Boa noite a todos que estão entrando na nossa live de hoje. Hoje temos uma live super especial aqui. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Eu sou Fabiana Brando, sou psicóloga, orientadora parental, pesquisadora na área de parentalidade, uma apaixonada por essa área e faço parte aqui, né, do quadro pedagógico do Orientando Famílias. Já a Raquel tá entrando também e vai me fazer companhia nessa live de hoje. A gente vai conversar hoje sobre um tema que sustenta, né, a nossa prática clínica com os pais. A gente vai falar um pouquinho sobre os vínculos e os padrões relacionais, né? Como é que a teoria do apego atravessa a parentalidade e o desenvolvimento infantil. Vamos falar aí dos primeiros vínculos, a importância dos primeiros vínculos para a vida, né, do sujeito. E Raquel vai me acompanhar nesse papo. Raquel, que é uma super especialista, foi minha professora, né, desse tema e que eu tenho uma honra de receber aqui. E eu aqui, ó, com a camisa da Pós. Essa é uma novidade aí, não sei se tá todo mundo sabendo, mas tô esperando entrar uma galerinha aí pra eu falar isso já de uma vez. Muito bem-vindos, eu não quero falar que nem quero que eu e Raquel falemos sozinhas, então vocês podem ir comentando, falando um pouquinho dos insights de vocês, fazendo perguntas, fiquem à vontade. Certo? Bom, a gente, antes de entrar no conteúdo, né, eu queria falar um pouquinho com vocês sobre a nossa Black Friday. Não sei se vocês já estão sabendo que a gente é um evento que, assim, a gente não tá promovendo aquele festival de descontos aleatórios que não fazem sentido. Às vezes a gente compra por impulso, né, e aquilo ali nem faz sentido pra gente. A gente tá chamando aqui a nossa Black da Virada Clínica, porque tem desconto sim, mas para algo que vai fazer diferença na vida de vocês, né? Na vida profissional de vocês. É uma oportunidade real de transformação para o que você já faz na clínica, para que você faça bem aprofundado, né? Para que você entre no meio acadêmico e comece a estudar parentalidade a fundo. Então, definitivamente não é daquelas compras de Black Friday que são desnecessárias, pelo contrário, né? Vocês já vêm nos perguntando, já vêm nos pedindo há muito tempo uma pós-graduação e nós ainda não tínhamos lançado, porque pra gente era muito importante que ela fosse muito bem construída, assim, muito bem, a gente precisava estar preparado para isso. A gente não queria transformar qualquer curso que a gente tenha numa pós-graduação. A gente queria ter as parcerias, né, ter professores que fizessem sentido, a gente queria construir didaticamente a pós, e a gente fez isso com muito cuidado para apresentar vocês agora na Black Friday. Então, a gente vai abrir as inscrições da primeira turma, tá? Da pós-graduação em Psicologia Clínica aplicada à orientação parental, que é a nossa turma fundadora. É a primeira turma, né, que vai ter um ritmo muito especial. E por ser Black Friday, além do desconto, que a gente vai ter um belo desconto de Black Friday, nós temos também bônus especiais para a turma fundadora, tá? Mas para você concorrer, né, ter direito a esse desconto e ouvir tudo isso, nós vamos fazer uma live especial no dia 24 de novembro, às 19h30, onde nós vamos revelar tudo. Essa live é para falar, né, para mostrar para vocês todo o conteúdo, tudo, apresentar para vocês a pós-graduação e falar sobre os valores, os bônus, os descontos. Tá? Então, vocês precisam se inscrever para fazer parte dessa live no dia 24, às 19h30. Certo? Para garantir lugar nessa live e não correr o risco aí, né, de ficar de fora dessa turma, eu preciso que vocês façam a pré-inscrição de vocês. Raquel, estás por aí? Oi! Olá! Quanto tempo que eu não te vejo!
Que bom voltar para essa conversa junto com novas pessoas, né? A gente poder levar esse tema que eu gosto tanto. E Eu que tô eu amo aqui, te ouvir. tomei um banho, vim assim, bem relaxada para uma conversa de fim de noite, para a gente sair daqui com curiosidade, mas com quentinho no coração, né? Sobre essa teoria que é tão maravilhosa que a gente vai falar. E que é o que eu sinto ouvindo de você, independente do banho, sem banho, eu sempre sinto calma, paz e tranquilidade quando eu te ouço, principalmente quando você está aí à frente, né, desse tema, que é um tema muito importante, que eu acho que hoje eu estava lendo até um documento, né, um documento científico falando sobre os principais, as tendências de estudo da parentalidade. E os vínculos iniciais, Bowlby é citado nesse. Depois eu até te mando. Bowlby é citado nesse documento, né? Então é muito importante. Assim, eu fiz uma pesquisa muito completa, tanto aqui internamente quanto fora do país, sobre os temas, né? Quais os temas que a gente traria para essa pós-graduação e é unânime assim a importância de estudar os vínculos iniciais para falar sobre a parentalidade e para conduzir atendimentos com os pais, independente da abordagem teórica que a gente, né, da construção teórica que a gente, com a qual a gente caminhe, é muito importante a gente entender os primeiros vínculos e não tem ninguém, né, que fale melhor do que isso, do que Bowlby, né? É isso aí, assim, a teoria do apego nasce, gente, numa época onde ela nasce ali a partir dos estudos de Bowlby na psicanálise, inclusive, né? Depois a gente vai estudar um pouco melhor sobre isso, mas ela traz uma série de questionamentos sobre o que a psicanálise trazia como verdade sobre a infância, né? Sobre a importância do que era trazido pela criança, do que era real, do que era fantasia. Ele questiona muito e por isso a teoria do apego de alguma forma ficou um bom tempo esquecida, assim, né? Rechaçada. Ela trazia questionamentos, inclusive, sobre a própria conjuntura, que mudava um pouco a visão da conjuntura social, né? Ele estudou crianças institucionalizadas por delinquência, foi um dos primeiros estudos, e ali ele viu que não eram só crianças delinquentes, mas crianças que tinham históricos de traumas profundos, de abandono. Depois ele foi chamado para estudar, né, a situação das crianças no pós-guerra, crianças órfãs, né? Então, Ele e o é muito Winnicott, bacana, né? sim, né? Mas Ele, em lugares diferentes, né? sim. Produzindo coisas muito interessantes, assim, numa linguagem muito próxima, né? Raquel, antes da gente entrar nesse tema que eu sei que você tá aí já doida para falar sobre ele, eu queria contar que Raquel é uma das professoras da nossa pós. Não poderia escolher outra pessoa para falar sobre os vínculos iniciais, para falar sobre a teoria do apego, para apresentar isso na pós. A Raquel já é nossa parceira na formação, né? E agora a nossa parceira na pós. Muita honra de ter aqui você no quadro, junto com, né, todos os professores que foram escolhidos assim com muito cuidado, sabe? De pessoas que são referências na área do estudo da saúde materno-infantil, né? Materno-infantil, parentalidade, desenvolvimento, enfim. E primeiro queria dizer que é uma honra, queria que você se apresentasse também, falasse um pouquinho sobre você para as pessoas que estão nos assistindo hoje. E é bacana a gente se apresentar assim, né? Você falar desse momento em que a gente já vem construindo esse vínculo, né? Já vem dando essas aulas, a consistência de vocês, porque é uma turma inaugural num aspecto, né? De novidade aí, de aperfeiçoamento de algo que vocês vêm fazendo e eu venho fazendo parte já há algum tempo, né? Alguns anos, né? Então, fico muito feliz de continuar, né? Agora com ainda mais robustez e maturidade, dando as aulas sobre o apego para esse grupo, né, de psicólogos que vem com uma missão muito parecida com a minha, né? Vou contar a minha história aqui, que é essa missão de ajudar, né, as crianças a terem um mundo mais seguro, um ambiente mais seguro, começando
com o principal, essas relações dentro do ambiente familiar, com os pais. Eu acho um papel assim muito, muito, muito importante, né? Muito preventivo, muito fundamental. Então eu começo, né? Eu sou psicodramatista de formação primeira, né? Que é uma teoria que já fala, né? Dos papéis, né? Que a gente cresce e vai construindo os nossos papéis, a nossa autoestima, o nosso eu a partir das relações, né? E a gente também adoece por conta dessas relações e leva as questões da infância para a vida adulta. Mas foi quando eu me tornei mãe, há 13 anos, que eu precisei de mais entendimento, de mais ajuda para conseguir construir esse vínculo com aquele bebê que tinha suas necessidades específicas, que recebia aquela pessoa, psicóloga, que sabia tudo, achava que sabia um monte de coisa, mas no fundo não conseguia ver na prática aquilo que já tinha estudado, colocar em prática, me sentia frustrada, né? E numa dessas noites de puerpério, eu resolvi ler um livro que eu tinha, né? E peguei de novo, que foi esse livro, Uma Base Segura. Esse livro, Uma Base Segura, ele é um compilado de palestras, né, que Bowlby fez e foram traduzidas. Então, ele é um livro que parece, literalmente, ele está conversando com você, né? Ele tem outros livros muito mais técnicos, densos, mas nesse ele estava ali falando para um público, né, apresentando a proposta dele e trazendo situações que muitos pais, né, e principalmente ali falando de como eu me sentia insegura, com falta, né, precisava de apoio para mim, não para a criança, o que ele acreditava que era uma base segura. Enfim, esse livro, naquela hora, me deu um abraço. E aí eu decidi começar os estudos de verdade nessa teoria, né? Porque eu queria que mais outras pessoas soubessem, recebessem essas informações, não do que fulano acha, do que não sei quem acha, essas informações que vinham de um cara que estava, ele era cientista, ele estudava ali, né, junto com vários outros cientistas na época. E ele dizia coisas que hoje a neurociência prova, né? E ele era um visionário. Ele trouxe para mim esse acalento mesmo de que tem um caminho e que esse caminho de criar os filhos com mais sintonia, com segurança, ele traz uma provisão de uma qualidade de vida no futuro, né? Então, eu venho esses 13 anos estudando o apego. E, gente, o apego a teoria do apego é o que mais cresce. Se vocês olharem abordagens, todas as abordagens mais atuais, elas bebem da fonte, né? Terapia focada nas emoções, a TCC com a terapia do esquema, Não a precisa, não precisa nem ir para terapia do esquema, não. Vou te dizer, o livro não está aqui. Eu estava lendo ontem um livro para minha dissertação de TCC, de Lerry, citando Bowlby assim, ó, aos montes. Então, hoje, né, a gente vê uma neurociência ancorada no que ele falou, né, e todas as, assim, eu acho que é a mais robusta teoria do desenvolvimento que a gente tem, né, principalmente no que se refere a desenvolvimento de vinculação, né, como é que a gente se vincula? E assim, por que é tão importante entender como foi que a gente se vinculou para entender como a gente vive hoje? Por que isso causa tanto eu acho que a teoria do apego, além dela ser uma teoria, né, que a gente aprende cognitivamente, ela só funciona a partir dessa experiência vivida, né? Essa integração, tá? Eu entendo, mas como é que integra? Como é que se sente segura tendo vivido o que eu vivi em outras relações, né? E aí, quando eu falo sobre 13 anos de estudo no apego, Raquel, o que tu estuda há 13 anos? Tudo que você quiser imaginar agora. Apego e parentalidade, apego e conjugalidade, né? Porque é uma teoria fantástica para trabalhar com casais, né? Apego e paternidade, maternidade atípica, parentalidade atípica, apego e gestação, né? Apego pré-natal, gestação, amamentação, para quem trabalha, né, nessa linha voltada à psicologia perinatal. Enfim, eu vou dar uma lista aqui. A gente começa e fica assim mesmo encantado de caminhos para qual a gente pode seguir com esses estudos.
sim. E eu não entendo como é que alguém vai entrar e entender um sistema familiar ou mesmo um sistema, né, sem ver como é que essas dinâmicas funcionam, né, dentro daquele seu familiar. O que que cada um com seus estilos de apego pode estar trazendo para aquela relação, né? Eu acho que tem muitos aspectos aí que atravessam, falando especificamente da orientação parental, né, do trabalho com os pais, que atravessam o conhecimento na teoria do apego, né? A gente pode falar tanto da perspectiva é, do ambiente para o desenvolvimento da criança, né? Do que a gente vai buscar com aqueles pais para que a gente ajude eles a oferecer um ambiente saudável para essa criança, quanto olhar para as próprias formas, né, relacionais deles e em que elas se baseiam lá dos vínculos iniciais deles e de que forma, porque esses vínculos eles se atualizam profundamente, principalmente no momento em que eles se tornam pais. Né? É claro que eles atravessam as relações de amizade, as relações amorosas, mas eles, né, o que eu percebo é que esses primeiros vínculos, eles é como se eles ali naquela relação com os filhos, é como se eles gritassem. Então, eu queria que a gente falasse primeiro sobre o que a gente está falando, né? Que são esses vínculos iniciais, qual a importância disso na construção dos relacionamentos. É claro que a gente não vai conseguir, né, assim, terminar. Detalhar aqui, né? Não dá, a gente vai A por gente não reto. vai conseguir falar tudo que a gente gostaria. Quem quiser ouvir a Raquel mais, vai precisar fazer a pós. Vai precisar estar lá no dia 24, mas vamos falar aqui assim, Em linhas de uma gerais. forma resumida. Acho que de uma forma resumida, né, o Bowlby ensinou para gente, né, que a forma como a gente constrói essa lente pela qual a gente enxerga o mundo, né, porque eu enxergo o mundo a partir daquilo que eu recebi de informações que vieram desse primeiro ambiente, né, desse ambiente principal ali, onde eu fui construindo as minhas primeiras observações sobre o mundo, né? Então, gente, assim, isso incluindo, gente, o período gestacional, né? Aquele bebê já está recebendo informações que já interferem nos padrões de apego estabelecido com seus cuidadores, né? Então, o que eu estou recebendo de informação daqueles adultos? Como é que eles me olham, né? Será que o mundo é confiável, um lugar onde, quando eu choro, quando eu preciso, eu encontro um atendimento da minha necessidade, eu posso acreditar que o mundo ele é próspero e que ele tem condições de atender Quando eu falo de necessidade, gente, a gente já começa a teoria do apego, tem muita polêmica em cima dela, né? Como se a gente fosse onipotente, onipresente, tivesse que atender todas as necessidades. Quando a gente está falando de um bebezinho, a gente sim tem que estar atendendo necessidades prontamente, rapidamente, com coerência, né? Claro que ao longo do desenvolvimento da criança, isso vai precisando, vai mudando naturalmente, não é nem que eu precise não atender para que ele aprenda alguma coisa, naturalmente é, isso vai acontecendo, né? Então, nesse primeiro momento, ele está lá, entendendo se eu sou ou não importante, se eu sou ou não querido, se existe ali alguém capaz de sintonizar e de acalmar o que eu ainda não tenho condições de acalmar, né? A gente fala da regulação emocional, hoje a neurociência já diz, né, que esse bebezinho, ele nasce com uma descarga descontrolada de cortisol, ele precisa de uma incubadora externa, né? Ele precisa de colo, ele precisa de alguém que acalme, né? E traga ele para uma situação novamente de conforto. Tudo isso vão dando informações que, por mais que a gente. Mas a gente não lembra disso. Né? Isso tudo vai ficando no que chama hoje, né? Quem trabalha com trauma, quem trabalha com neurociência. Mas é a memória procedural, aquilo que vai ficando com informação no corpo.
Isso é muito, é uma informação muito para mim, né? Quando eu comecei a estudar mais também, né? Até sobre trauma, sobre por que que pessoas que nem lembram de como foram as suas infâncias, ou às vezes acham que foram boas, que não teve nada, por que que respondem às vezes com um quadro de uma ansiedade mais aguda, por que que respondem com uma sensação de falta, né? E essa memória fica no corpo, como o corpo relaxa ou como o corpo continua tensionado. Como que os nossos sistemas de alerta, eles ficam ligados porque o ambiente que a gente viveu, ele foi seguro ou ele foi um ambiente tenso, onde haviam gritos, haviam situações difíceis, mesmo que não fosse comigo, mas está no ambiente. Tudo isso vai construindo o que Bob chama de modelo operacional interno, né? Hoje também se chama de modelo interno de relacionamento, mas são muitas crenças sobre como o outro é para mim, eu sou para o outro, como o mundo é para nós, né? Então, é isso, sabe? O mundo tá disponível, ele pode me ajudar, ou o mundo é escasso e eu tenho que me virar, não dá para pedir nada, não dá para querer nada, às vezes não dá para sentir nada, porque não tem quem me regule e é muito intenso sentir isso, né? E eu vou crescendo com essa lente de que não posso pedir ajuda, de que não posso depender de ninguém, né? E isso vai criando uma armadura ao longo da vida. Ou eu vou crescendo com uma sensação, né, de que às vezes é uma criança que veio depois de muitas perdas gestacionais, uma criança que teve um adoecimento precoce ali, e aí foi criado por um cuidador que tinha medo, né, medo que acontecesse algo. Então, estava sempre ali, né, como um helicóptero, tentando evitar que qualquer exposição de risco fosse feita. E eu internalizei que eu não tenho força, ou que o mundo é muito perigoso e que eu não consigo sozinha. E eu cresço com muita dificuldade de fazer escolhas, né? Com muita dificuldade de bancar as escolhas, com uma ansiedade que me toma conta toda hora. Então, acho que a teoria do apego vem dizer assim, e é tão complexa, é tão estrutural, né? Porque esse modo de funcionamento, ele vai moldando tudo que eu sinto, né? Você falou assim, nossa, Raquel, você. Sempre que eu falo parece um poço de calma. Aí eu tenho vontade de dar uma risada, né? Porque eu sou um vulcão de pensamentos e de ansiedade, né? E aí eu tenho muitas estratégias. Eu tomei um banho, ouvi minha música, são estratégias regulatórias para estar aqui e poder falar, né? Mas ele fala que esse modo que a gente vai, né? Essa inscrição vai sendo como, ele compara como, vocês já viram um pássaro que tenta pegar um peixe na água? É tão rápido e automático a forma como ele vai mudando o voo dele à medida que o peixe vai se mexendo, ao mesmo tempo que parece simples, é tão complexo, né? Que ele fala como um míssil que é lançado tem que perseguir, ele vai se moldando a temperatura, velocidade, o movimento do outro. Então tá o tempo todo acontecendo, né? Tô aqui falando com a Fabi tá balançando a cabeça para mim, né? E eu tenho um modelo, meu modelo pode ser inseguro. E eu tá, meu Deus, será que ela tá gostando? Será que o pessoal que tá vendo? Ai, meu Deus, o número tá caindo. Ai, o pessoal foi embora. A lente que eu posso estar enxergando isso aqui pode ser essa. Sim. E isso tem a ver com o quê, né? Tem a ver com coisas muito anteriores a eu saber que pensava, né? Sobre a visão que foi construída sobre mim, sobre como eu fui apoiada ou não nessas empreitadas de me expor, né? Colocar, né? Isso muda tudo, né, gente? Porque eu poderia, né, engaixar, travar, desistir, né? Tem todo um processo de enfrentamento, né? Como eu poderia vir aqui com outra cabeça, a minha lente fosse mais segura, né? Ah, se errar tá tudo bem, não tem problema, né? Assim, as pessoas vão entender, já conhecem o meu trabalho, o meu trabalho é muito bom, né? Assim, eu já não preciso. Então, essa lente de como eu me vejo, de como eu vejo os outros, muda a forma como a gente se relaciona. E aí você trouxe uma coisa pra gente combinar que é assim, pois é, e a criança, né? Porque se eu sinto isso no ambiente de trabalho, eu sinto isso com o meu parceiro,
né? Mas muitas vezes eu consigo, se é um colega de trabalho, eu fujo, desmarco um compromisso, se é, às vezes são relacionamentos amorosos, eu termino. Mais um filho, né? Se diz que vai gritar, né? Literalmente ele vai gritar. E você não pode ir embora, não deve ir embora. Você tem que encontrar uma estratégia ali de entender como é que, se eu sou o adulto que precisa educar, né? Essa criança, não só, a gente fala muito de educação como regra, né? Mas educação emocional, né? Eu vou educar, eu vou dar. Como é que essa criança se acalma? Ela não sabe. Mas eu também não sei, ninguém nunca me ensinou. Lá em casa não tinha isso, na casa era palmada, eu não sei o que fazer, né? Isso é cognitivo, é emocionalmente o que está no nosso corpo. É assim, quando essa criança diz, não vou fazer isso, não vou. O que invade o nosso corpo é uma sensação que já é conhecida e que eu nem sei, não é, mas está no meu corpo, uma sensação de autoritarismo. Que na verdade eu vivi com os meus pais. E agora parece que o meu filho está mandando em mim. Agora parece. Então as nossas feridas ali, ou o nosso modelo, aquilo que doeu, vai numa transferência muito intensa para aquelas crianças que estão ali só sendo crianças, né, gente? É, como eu escuto, eu vou tendo muitos pais, né? Ah, ele tá me testando, ele faz aquilo só pra me enfurecer. Não, não, tua criança tem 3 anos de idade, ele faz aquilo porque ele não tá conseguindo sair da rigidez cognitiva, não tá conseguindo ser flexível, porque ele tá frustrado, porque ele queria isso e isso, né? Eu não sei se acontece com vocês, vou dar um exemplo bem prático. Sabe quando o pai chega cheio de expectativa, leva a criança pro shopping, já vão pro shopping. Aí vai pro shopping. Aí a criança come o que quer, toma aquele sorvete do McDonald's todo açucarado. Aí brinca naqueles videogames. Aí parquinho. Aí vai pra casa, né? Quando chega no carro já começa a chorar. Aliás, pra sair do parquinho já começa a chorar. Né? E aquela confusão dentro do carro. E você olha, eu fiz tudo pra te agradar. Eu fiz o dia inteiro em função de você, né? Já estive nesse lugar. Quem nunca, né? Com todo o nosso, olha, com toda a teoria do peso na cabeça, quem nunca? A primeira coisa que vem, parece que aquilo não está sendo grato comigo. Aí quando a gente pensa no funcionamento de uma criança que está hiperestimulada, cansada, açucarada, frustrada porque acabou, e ela não sabe como sair daquilo, né? Então, em vez de eu dizer, deixa de ser ingrato, para de choro, você é um ingrato. Às vezes, se eu ofertar um abraço e conseguir dizer assim, ô filho, eu sei que você não queria que acabasse. Sei que você tá cansadinho. Aquilo não é sobre você, não é só pra te atingir, não é sobre ser aí vem, né? Porque muitas vezes quando eu tô escutando esses pais, eu peço, por favor, conta pra mim, né? Isso já acontecia quando você era criança? Você já viveu? Qual é a sensação que te vem quando ela faz isso com você? Né? E aí vem essas sensações, às vezes assim, eu não tive nada disso. Minha mãe nunca me levou para um parquinho. Eu não tinha dinheiro para ir no shopping, eu não tinha essa atenção. E aí vem o quê? Quem tá falando? A criança do interior, que não teve nada, tá fazendo, querendo fazer diferente, dar tudo, e espera essa gratidão daquela criança que não tem maturidade. Gente, nossas crianças vão agradecer. Se for agradecer, às vezes lá na frente, adultos, sabe, quando tiver os próprios filhos, quando. Mas eles vão reclamar um bocado, né? E hoje eu É, tava, Raquel, hoje eu tava ouvindo uma pediatra que eu sigo. Ela estava falando assim, psicólogos me ajudem a explicar. Sabe aquelas situações em que a criança é, ela vai no parquinho, brinca tranquilamente, mas se for com a mãe, não quer sair perto dela, não brinca com ninguém, se joga no chão. Aí deu vários exemplos. Ela falou: eu atendi hoje uma criança que ela se joga no chão, não deixou atender. E hoje ela veio com a babá, ela deixou fazer tudo, sorriu para mim. Ela falou: por favor, me expliquem. Aí eu mandei uma mensagem para ela, né? Eu falei: provavelmente você vai receber muitas respostas no sentido de que hoje a parentalidade é permissiva. E, portanto, essas crianças agem dessa forma. Mas eu tendo a acreditar que essas crianças agem dessa forma com os pais porque o amor deles é garantido, né? E que, portanto, eles podem ser autênticos nessa relação.
O que os pais vão fazer com isso, aí sim vai falar dessa permissividade ou não, né? Mas e de fato, se essa mesma criança voltar com os pais do amiguinho, ela não vai agir dessa forma, né? Não, e é exatamente o que você está falando, né? A gente pensa que criar crianças mais respeitosas, né? Mas a gente ter mais capacidade de comunicar, de ouvi-las, vai criar crianças mais obedientes ou mais educadas. Na verdade, sim e não, assim, né? Porque elas vão saber se comportar em muitos ambientes, mas normalmente esse lado que a gente não mostra para ninguém, ou esse lado de poder chorar os meus medos na hora que eu estou indo para o pediatra, né, fazer, né, mostrar o que está acontecendo dentro de mim, porque uma criança aguenta, a gente acha que criança não tem problema, gente. Eu não sei vocês, eu até brinquei postando hoje, né, que eu termino os dias de atendimento e depois vou ouvir tudo que aconteceu na escola dos meus filhos. Porque é muita coisa. Aí fulano me empurrou, aí teve a prova não sei de quê, aí eu não consegui entrar no time não sei de quê, aí, né? Aí vem sofrimento, aí vem medo, eu fiquei com medo da professora fazer isso. Aí o meu filho hoje machucou o dedo jogando futebol e não queria dizer, não podia enfaixar, porque o professor não ia deixar ele participar da partida, não sei de quê. O que é que eu faço, mãe? Então, assim, é um monte. Criança tem frustração, criança tem medo, criança está num ambiente onde ele precisa vestir, como todos nós, né? Essa persona mais forte, mais. Porque ali ele não tem para onde fragilizar, né? Então, quando ele está diante dos pais, principalmente daquela pessoa que ele tem um vínculo mais seguro mesmo, que ele não tem medo de ser rejeitado, de ser punido, ele vai mostrar a sua autenticidade. E sua autenticidade não precisa ser. Normalmente, gente, não é. Como posso dizer? Não é um desafio, não é ser desafiador. A gente é que se constrange, porque a gente ainda está numa sociedade que não lida bem com as crianças, e a criança tem que estar em silêncio e quieta, e, né? Então, muitas vezes a gente ouvir e dar um direcionamento, a criança volta, é para voltar. Esse é o conceito de segurança, tá, gente? Na teoria do apego. Esse é o conceito-chave de base segura. É que a gente seja um espaço onde ele saiba que pode contar com ajuda e que ele é como se ele é aquele farol, né? Que aquele barquinho vem, chega, tem um lugar para ir, mas ele vai, colhe o que ele precisa ali de mantimentos para voltar para o mar, né? O barquinho. Então é esse lugar onde ele se abastece para ir para o mundo. Não é um lugar que ele vai ficar e a vida inteira ele só vai fazer alguma coisa se for com a mamãe, só vai entrar se for com a mamãe. Então, nosso papel é acolher e mostrar para ele como ele tem competência, habilidade. E tem, tanto é que ele vai com a babá, ele vai com quem, ele vai, criança segura vai. Mas não significa que ele não tem uma preferência, né? E que se comporte diferente. Você vai dizer que se você se comporta, Fabiano, do mesmo jeito com o seu professor de mestrado, que você se comporta com seu marido, ou com sua melhor amiga, ou com... Não, Não. E né? é interessante essa necessidade, né, de da gente ter essa garantia, que eu acho que ela perdura a nossa vida toda, assim, né? Até a gente, na nossa vida madura mesmo, né? Assim, você ter a certeza de que tem alguém ali por você, né? É muito importante. Bob disse que isso já basta tanto que muitas vezes eu nem preciso recorrer porque eu tenho essa fonte internalizada aqui. O que mamãe diria, o que fulano diria, ou como, ai, como eu me sentir amada ali, eu tenho valor, então eu posso buscar o que é melhor para mim, né? E isso é muito fundante, né? Ele diz que a gente se torna mais sábio, mais feliz, mais competente no sentido mesmo de ter autoconfiança e mais resiliente, sabe? Porque a resiliência é a capacidade de enfrentar a adversidade e não quebrar. E quando eu sei que eu tenho um apoio, né? Ou que eu tenho força, né? Que eu tenho forças atrás de mim, né? Eu tenho mais força de romper com aquilo que não é bom, de passar por experiências difíceis. E aí, o que acontece muitas vezes num atendimento aos pais, né? Eles acham bonito, eles me buscam porque leram, viram no meu Instagram e querem, mas não conseguem, não sabem como, não tem repertório.
ou não tem sustentação emocional para lidar com o filho que não é o filho bonzinho, às vezes, né? O filho... Porque assim, ai, é tão esse conceito do menino bonzinho, né? Ai, o meu bebê é bonzinho, ele nem chora. Mas, gente, ah, então a gente vê hoje, pelo menos nos meus atendimentos, né? Não sei como é que tá aí de você. Cada vez chegando de demanda de crianças que são mais sensíveis sensorialmente, sensíveis emocionalmente, crianças que desafiam, muitas vezes têm outra capacidade cognitiva, né? E já veem coisas e não questionam cedo demais, né? Questionam autoridades, questionam que essa disciplina não cabe mais, mas eles também não sabem o que fazer ou como fazer. Como é que eu exerço esse lugar? Eu entendo que os pais estão nesse momento muito inseguros. Eu quero fazer diferente, ao mesmo tempo eu tenho medo de ser permissivo, não estar sendo firme, né? Mas eu também não sustento, eu não quero repetir um padrão de autoritarismo. E aí eu não sei como agir, eu tô sendo demais ou eu tô sendo de menos? Muitos chegam para mim para perguntar isso. E muitos chegam quase pedindo autorização, né? Será que eu posso fazer isso? Eu acho que a sensação de insegurança e fragilidade é tanta nesse momento, nesse contexto, né, que a gente vive, que quando eles estão diante de nós, é quase como um pedido de ajuda para entender o que que pode, o que que não pode fazer nesse papel. É quase como se aquilo que a experiência que eu tenho, que eu tenho quanto filho, ela não ela já não me sustenta mais, né? Porque a criação que eu tive, ela já não faz sentido. Então, aquilo que de alguma forma é parte da minha experiência não serve. Eu estou sendo cobrado de uma outra postura Eu me e cobro, né? Muitos chegam com uma autocobrança de uma outra postura, né? Já sim, bombardeados de informações. É uma cobrança, às vezes, interna. Ao mesmo tempo que o corpo não sustenta a decisão emocional. Porque quando essa criança grita demais, chora demais, né, faz algo que desafia aquilo que eu não tenho, eu ativo em mim aquilo que outrora eu não queria e foi o que eu recebi. Então é complexo demais, né? É por isso que esse cuidado com essa criança passa também pelos pais entenderem qual é a necessidade de cuidados deles, né? E principalmente, que é o que eu acho que também acontece mais na clínica da parentalidade, que é os pais divergindo nesse modelo, né? Um querendo ir para um caminho, né? E o outro dizendo que esse caminho não vai dar certo, né? Então, puxando para querer aliviar, o outro para desqualificar, né? E a gente entra muitas vezes como esse lugar que eu digo muito, olha, não tem juiz aqui, não tem aqui, tem alguém que vai te trazer informações científicas, informações de experiência de vida, informações, né, desses anos todos de uma clínica, que, que vocês vão sentir até onde é possível para vocês. Porque a outra coisa bem interessante, assim, a teoria do apego nos dá a condição de entender que não tem um manual que eu vou dar para os pais e eles vão conseguir seguir. Que se eu estou diante de um pai com uma história de vida evitativa, com uma história de vida onde ele foi mesmo, essa armadura está muito forte, ele vai ter um limite e que eu preciso valorizar um passinho dele. Que às vezes eu consegui olhar para o meu filho e não criticar, eu consegui dizer ali muito. Eu não consigo dizer, vai lá, meu filho, te amo, seu paizão, mas eu consegui dar um olhar, apertei a mão. Tem um limite também que a gente tem que respeitar e comemorar. Porque eu não vou poder mudar naquilo que eu falei, isso que está tão arraigado, esse modelo interno de relacionamento. Raquel, muda, ele melhora. Como? Com a integração de relações, de novas crenças a partir de relações saudáveis. e Então, o a relacionamento própria psicoterapia nesse sentido, né? O psicoterapeuta ele tem um papel importante de ser este cuidador, né? Esse alguém que está ali. essa pessoa que está mostrando para ele como é que a nossa relação precisa ser verdadeira e segura.
Inclusive, muitas vezes a gente precisa dos momentos de ruptura, o momento que o paciente está com raiva do terapeuta. Esses momentos não precisam ser aplacados, a insegurança do terapeuta. Às vezes, ai meu Deus, não, desculpe, eu não sei o quê. Porque tem os modelos de apego do terapeuta que estão interagindo. Como é que aquele pai daquela criança, quando ele chega daquela jeito, nossa, lembra meu pai, bate no meu modelo, o que é que eu faço agora com o que eu estou sentindo aqui? Né? Por isso que o tripé supervisão, né? Estudo, supervisão e terapia se faz tão fundamental que nessa teoria a gente não pode ficar atrás de é a resistência do outro, é o outro, é o parceiro. Não, não. A gente está ali sendo mexido, né? E sentindo coisas, né? Que não é neutro, né? Como é que eu lido com esse pai, como é que eu lido com essa mãe, como é que eu enxergo essa criança. Né? Tem criança que a gente vincula mais, porque se vê nela também, né? Enfim, é complexo e ao mesmo tempo é bonito, porque é muito humano, né? Então, às vezes, é naquela relação, eu tenho muitas situações que eu tô ali com a mãe, com o pai. Olha que eu tenho atendido pais, eu tenho ficado super feliz também, tá? Homens. E homens, sabe, que você vê ali o patriarcado ainda, né? E você vê ele querendo construir uma outra coisa com o filho, uma luta interna, Sim. mas quando eu tenho uma chance, eu fico, ai, que incrível. E a gente chora junto, literalmente, quando ele começa a falar como conseguiu contornar uma situação diferente do que fazia antes com o filho, e tem uma reação da criança que é amorosa, né? A gente chora junto quando ele tá contando. Eu choro, eu me emociono sempre, sempre que um pai, sabe, uma mãe tá conseguindo entrar em mais sintonia e trazendo assim, olha, eu consegui dessa vez, ele, ótimo, a gente não vai conseguir. Bob dizia, né, que até 50% das vezes que a gente conseguir ainda tá seguro, né? A gente não vai conseguir em muitos momentos porque a vida que chama a gente, o estresse, os nossos modelos, né, que estão ali em atualização. Porque somos seres emocionalmente ativos e vivos e também somos, né, também desregulamos emocionalmente. Não dá para esperar, eu acho que talvez se espere demais dos pais essa capacidade de autorregulação que não foi ensinado por uma geração, né? E que eu não sei também se é É possível chegar nesse possível, lugar, que, né? É né? humano. Eu não sei até que ponto a gente vai conseguir, né, reagir de forma flat, né, o tempo todo da mesma forma. E eu nem acho que eu particularmente tenho uma grande crítica em relação a. Sim, nem é esperado que a gente seja, nem é, não é saudável para a criança não ver que a gente tem limite, que a gente tem raiva, que aquilo ali passou do ponto, né? Exatamente, exatamente. Eu acho que eu tenho visto assim resultados preocupantes de determinados modelos de criação. E preocupantes, inclusive, em termos de segurança, né? Do senso de segurança da criança, que não tem alguém ali para tomar decisões que são decisões importantes, enfim, e que muitas vezes são decisões que não são necessariamente as que essa criança tomaria. Por exemplo, a gente falando aí hoje né, talvez do tema que mais mobilize os pais, que é a questão de redes sociais, entrega né, de telefone, enfim. Esse é um assunto que todos os dias se discute aqui em casa com a minha filha. Minha filha tem uns hiperfocos, assim, agora o hiperfoco dela é o celular, só que ela sabe que a minha, né, intenção é dar aos 14 anos. E aí ela fica, né, o tempo todo questionando, mãe, pode ser com 13 ao invés de 14? Mãe, qual celular que você vai me dar? Entende? Assim, então, são decisões que vão impactar muito a vida dela e que são decisões que eu preciso tomar enquanto adulta. Né? Algumas decisões eu realmente não vou poder ouvi-la. No sentido, não que eu não vou poder Eu conversar, posso mas que eu não vou, ouvi-la, né? Eu posso ouvi-la, posso tentar explicar, mas no final a eu decisão não vou conseguir atender a necessidade dela. é importante, porque é isso que você está dizendo, isso também dá segurança, né? Porque, olha só, quantas vezes eu estou com adultos em crise de ansiedade diante das suas decisões. Eu preciso pôr uma criança para decidir coisas,
na qual ela não tem capacidade de ponderar os riscos e as consequências. Então, uma coisa é você dizer para o meu filho escolher qual é a roupa que você quer ir. Uma coisa é você pedir para escolher, né? Eu brinco entre um alimento saudável e outro alimento saudável, né? Assim, porque se eu deixar todos os... Não, meu filho quer comer doce todo dia. Se ele puder, ele come sorvete e pastel todo dia, né? Mas eu não posso, infelizmente não pode. Hoje você tem aqui para escolher entre esse, isso aqui e isso aqui, né? É bem isso. Mas enfim, temos um caminho bem. Porque é a história das regras que estão aí nas redes sociais, por isso que eu acho que uma formação como essa, né, que a gente está montando, que vocês estão apresentando, traz a possibilidade de a gente não ter profissionais de psicologia repetindo sem uma profundidade regras que não fazem mais sentido. Sabe como a psicanálise ficou lá há anos e ainda está muitas vezes discutindo que não pode dormir na mesma cama. Ou porque não sei. A gente começa qualquer papo, sempre a conversa começa por aí. E a cama compartilhada? E a Sim. amamentação, não sei o quê. Sempre são E os aí a temas cama universais. compartilhada é engraçada, né? Porque assim, tem lá determinados psicólogos contra e outros que ditam a favor com base na, né, teoricamente, na teoria do apego. Tem que deixar. É, Não pode deixar. Para nem não pode deixar, nem tem que deixar. sim. Como é que é a dinâmica da experiência da relação com essa família? Como é que ela está confortável? Essa criança dorme, mas ela tem outros dados de autonomia? Ou não? Essa criança não consegue caminhar para a vida, né? Nem na cama, nem em canto nenhum. E eu posso. Às vezes a cama compartilhada termina quando vários outros aspectos da vida dessa criança, né? Se a criança consegue ganhar segurança na escola, vincular o professor, dormir na casa da vovó, né? E aí a cama compartilhada levemente vai sendo deixada, né? Sem que eu precise forçar isso, aquilo, forçar. Ou dormir o tempo todo com medo que meu filho vai ficar independente, sexualizado, sei lá, mas não é porque dormiu na cama. Né? Eu Então, acho que assim, vai para o ponto que a gente sempre bate na questão das escolhas e da consciência. A gente fala de uma parentalidade consciente no sentido de poder fazer essas escolhas com raciocinando por que está fazendo, né? Pesando as consequências, entendendo se está confortável. Para mim nunca foi confortável, porque eu não consigo não durmo, não né? Tem consigo gente que que tenha piora. nada me tocando para eu dormir. Meu marido fala, eu queria tanto dormir de conchinha, ou eu não suporto, né? Então, para mim nunca foi uma opção. Entende? Assim, e aí eu sempre me disponibilizei a acordar, levar para cama, ficar lá, dormir lá, às vezes apagava lá, né? Botar para dormir, ficar deitadinha, ficar do lado até dormir e voltar. Porque, assim, muitas vezes o cansaço batia, mas entende? Assim, na balança, para mim, isso Sim, era. mas é isso, né? Você vai promover insegurança para seu filho? Não, porque você deixou a luzinha, a disponibilidade. Se ele levantar e chorar, você vai. Não, não, não. Você pesou o que é mais cansativo para mim ou não. E muitas vezes a cama compartilhada vem como esse lugar mesmo. Não, eu tô exausta, se ela dormir aqui para mim, melhor. Então, essa dinâmica, ou o que eu quero trazer, né? Nem entrar na discussão já entrando, né? É como a gente quer uma regra para uma dada situação, não, toda cama compartilhada é ruim, ou nenhuma, que não cabe na complexidade dos seres e das famílias e das formas de vinculações humanas. Eu preciso ir lá, ouvir cada um, entender como é que, terminar aqui, né, com essa frase de Bowlby. A parentalidade é algo que deve ser usufruído, né, deve trazer bem-estar para a criança e para o cuidador. Se eu estou o tempo todo a serviço dessa necessidade, eu não tenho rede de apoio, eu não vou dar conta. Né? Se, né, a gente falando sobre sensibilidades sensoriais, aqui é todo mundo neurodivergente, né? Então, tem determinadas coisas que eu não suporto. Um barulho de alguma coisa, não sei o que, o outro não dá conta do lençol, não pode tocar no corpo, o outro não dá conta. Cada um com suas. E aí a gente vai respeitando e tentando conviver sem que ninguém precise estar no desconforto, nem
A mãe, sagrada mãe. Um dia foi assim, quando era bebê, eu tinha que estar lá, agora já tá maiorzinho, agora. Então, é muito importante que a gente, né, por isso que a sintonia, né, que a gente consiga orientar esses pais, que às vezes estão descalibrados, não conseguem ver as necessidades da criança, ou ver a criança como uma criança, e a gente precisa ajudar nessa calibração, ou eles podem estar centralizando e vivendo, né, apenas a necessidade da criança e não entendendo, né, que a criança não vai traumatizar ou não vai dar conta de todas as dores e carências que a gente quer que a criança nunca passe, porque isso Sim, também não é possível, né? sim. Não, E não é não saudável, não é possível e não é saudável. é saudável, né? E é isso, né? Eu acho que a gente como profissional, pode sim ser essa base segura, né? Para os pais. Essa teoria ajuda pra caramba. Sim, a Ana Rita falou assim, me senti acolhida quando a gente estava falando sobre cama compartilhada, né? E, e é isso, é por isso que é tão importante a gente construir uma clínica dentro da psicologia e da orientação parental que seja pensada, fundamentada, né? Que tenha uma estrutura por trás, que não, porque é muito fácil a, a, a clínica da parentalidade, eu acho que é um lugar que muitas vezes você pode ir por teorias que são superficiais ou pelo achismo. Então você traz ali toda a tua bagagem clínica, pode ser uma bagagem boa em termos de técnica, só que tem uma especificidade, a parentalidade, essa vivência subjetiva tem uma especificidade. É um campo tão grande de estudo que é fundamental e olha assim, olha que responsabilidade é a gente falar para o pai ou para a mãe, faça cama compartilhada ou não faça cama compartilhada, né? Eduque o seu filho dessa forma ou não eduque o seu filho dessa forma. A gente vai, obviamente, a gente aqui nem tem esse padrão normativo de orientação parental, mas a gente vai acompanhando os pais, né? Acompanhando, sendo suporte ali para os pais nessa construção da parentalidade, mas a gente precisa fazer isso sabendo por quê, para quê, como. Então, É, e estudar profundamente sobre isso. e aí, o que que acontece em muitas famílias que chegaram para mim ao longo do tempo? Eles vinham de outros profissionais onde eles se sentiam julgados. Então, uma clínica da parentalidade, onde o pai se sente julgado, onde, assim, onde não sente que existe uma empatia, existe uma sensibilidade, existe uma compreensão sobre por que que esse pai está se comportando assim, tá? Enquanto ele não olhar com empatia para ele mesmo, para a história dele, às vezes ele não consegue olhar com empatia para a história do filho. E ele só vai se permitir isso, né, assim, viver essa experiência integrada quando ele se sente seguro com o profissional que está acompanhando. Então, o profissional que me causa medo, que eu tenho que chegar lá dizendo que fiz isso ou aquilo, que eu não posso contar que fiz isso ou aquilo, efetivamente não está construindo algo que é sustentável, porque esse pai não, essa pessoa, esse pai, essa mãe, não aprendeu ainda a viver essa relação segura e sentir o que é estar com o senso interno de segurança ativado. Gente, é paz. Ela não sentiu ainda como é estar em paz conversando com alguém, vivendo com alguém, compartilhando isso com alguém. Isso é importantíssimo em qualquer clínica, né? Mas na clínica da parentalidade, especialmente, quando esses pais nos buscam, eles estão buscando um apoio, acho que é premissa básica, o acolhimento. E por incrível que pareça, Raquel, a gente vem bebido de uma cultura crítica em relação à parentalidade, né? Então, por mais que a gente que você saiba, que você estude, nem sempre é fácil não transmitir esse julgamento, né? Então, por isso que a gente sempre os nossos alunos, hoje dentro da formação e agora na pós,
a parte prática também que a gente tem dentro tanto da formação quanto da pós-graduação, é muito importante para que os psicólogos consigam perceber algo que às vezes não tem Passa, tanta passa. consciência, que passa É despercebido para verdade. eles mesmos, essa questão do julgamento. E isso tem como a gente aprender. A gente tem como quando a gente se propõe a construir uma clínica da parentalidade consistente. Isso para mim mudou muito, né? Quando eu passei a ver essa criança interior desses pais um pouco mais, né? Entender um pouco de que chão esse pai, essa mãe pisou, né? De onde ele vem. Não justifica. Muitas, até porque se estão ali, estão procurando compreender, né? O que eu posso fazer de melhor aqui. Mas essa compreensão de, sabe, eu sei que é difícil para você, eu sei que isso é muito novo, eu sei que isso não faz parte do que você viveu. E quando ele conta um pouco da história dele, a gente consegue ter mais um Sim, vínculo. vínculo, empatia, compreensão, isso não quer dizer que a gente está ali confirmando, né? A gente está validando a história, a gente está validando o sentido, né? Mas a gente vai construindo ali junto com eles outros sentidos. Sim. E para finalizar, Raquel, eu queria dizer para você, né, queria te agradecer mais uma vez pela parceria, por aceitar o nosso convite. É uma honra mesmo, de verdade, ter você aqui no nosso quadro de professores da nossa pós-graduação. É algo que a gente vem sonhando. Você sabe que você foi minha psicóloga, minha terapeuta. Vem gestando, gente, isso é muito bonito, esse nascimento desse novo formato, porque assim já vem, essa criancinha já vem caminhando, né? Ela tá agora mais madura, né? E, Sim. enfim, mas sem dúvida, vocês vão se arrepender nem um pouquinho, porque o time todo é muito bom. Agora ganhou o mundo, né? Nossa, assim, a gente está muito feliz com todo mundo que aceitou, um time muito bacana de professores que de fato vivem e são professores, né, muitos bem acadêmicos, mas todos com trabalho clínico também, né? Então, Tá, a Ana Rita pediu o teu endereço. tá, vou passar aqui. Raquel vai escrever aí. Sigam, sigam. Eu adoro ouvir Raquel. Eu comecei, né, a seguindo no Instagram, fui aluna da Raquel, fui paciente da Raquel e agora somos parceiras de trabalho. Queria dizer também para vocês, lembrar a vocês que a nossa, que essa pós está sendo lançada, né? Ela começa em janeiro do ano que vem, mas a gente está lançando essa pós aqui com a Black Friday para que a gente consiga oferecer para as pessoas que vão apostar, né, na gente nessa turma fundadora uma condição muito especial, com bônus muito bacanas. E para você conhecer mais sobre a pós, a gente vai falar sobre, né, todo o conteúdo, toda a formatação, falar sobre os professores. Isso tudo a gente vai falar no dia 24, às 7h30 da noite. E para isso vocês precisam se inscrever. Se vocês quiserem se inscrever, é só colocar aqui pós no comentário, que vocês vão receber o link ou acessar o link também no link no link da bio. Venham fazer parte da Não, pós-graduação não em perca. orientação parental clínica, ser aluno da Raquel, porque eu imagino o quanto que vocês aprenderam aqui e o que vocês vão aprender ainda lá com ela, né, num modelo muito mais estruturado, organizado de aprendizagem. Aqui era um bate-papo, a gente falando aleatoriamente sobre um tema que a gente poderia ficar horas aqui falando, né? Espero que vocês tenham gostado, saído assim, quentinho, assim, para dormir, descansar, com o desejo, né, de continuar com a gente. Eu adoro conversar, gente, vocês vão ver. Ó, o Beto aí, nosso aluno, dizendo que é sempre prazeroso ouvir Raquel. Mas a gente espera lá na pós, Beto. É isso, gente. Então, sejam todos muito bem-vindos. Aqui tem gente nova no perfil. O Xará, tem também, Rachel. Ó, gostinho de quero mais. Aí, Ana Rita, Com A e com para ter CH. mais, tem que entrar na pós. Dia 24, se inscrevam. E aí a gente conta um pouquinho mais para vocês sobre
essa nossa nova empreitada. Raquel, muito, muito, muito obrigada. Um beijo e muito obrigada também por ter aceitado participar dessa live com a gente. Aqui, ó, muito Ah, feliz em saber que serei sua aluna. Ah, a Ana já deve estar inscrita. ai, que carinho, gente. Vocês vão ver, eu sou essa pessoa. Toda aula. Muito bom. É bom que a gente vai ter momentos ao vivo, né? Vai ter tira Sim, dúvida, vai ter tudo isso. Vocês vão sentir o gostinho de perto. tá ótimo. Vamos sentir o gostinho que eu já tive de ser aluna da Raquel também. Um beijo, beijo. Obrigada a vocês também pela companhia.